quero ler a palavra de Deus para a nossa meditação hoje à noite, juntamente com vocês, no Evangelho que escreveu Marcos. Durante todo esse mês de novembro, nós vamos meditar sobre as curas que Jesus realizou. Curas, o tema é cura. Marcos, capítulo de número 2, nós vamos ler os primeiros 12 versículos. Marcos 2, de 1 a 12. Amigo, amiga que nos visita, via internet aqui na Bethesda, no canal do YouTube, Igreja Bethesda, um beijo no coração de vocês, vocês que estão muito longe, é uma alegria que vocês estejam nos acompanhando. Acompanhem a leitura da Bíblia comigo. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar junto à porta. E ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até onde Jesus estava, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura do teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados, ou os teus pecados, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Ele se voltou para o paralítico e disse: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém. Eu não sei se você já se sentiu, em alguma época da sua vida, com os pés tão pesados, com a vida tão aflita, com o coração tão abatido, que você não teve, ou não tinha, ou não sentia que tinha coragem para se mexer, para sair de casa. Eu tive um tempo aqui na Bethesda que eu estava tão aflito. Houve um tempo aqui na Bethesda que eu estava tão angustiado que eu entrei na sala do pastor Eliel e disse: Eliel, me ajuda a segurar a barra da Igreja Bethesda, porque eu não estou conseguindo. Preciso de você. Pesou e pesou muito. Eu disse para ele, pesou no meu coração.
E foi precioso, porque o Eliel se desdobrou e cresceu como pastor, e a Bethesda hoje tem um pastor de ovelhas e de almas, que é o pastor Eliel. O texto nos diz que havia um homem que estava nessa condição. Quando a Bíblia fala que ele era paralítico, entendam, a ênfase que a Bíblia quer dar não é na paralisia física. A ênfase que a Bíblia quer dar não é na inabilidade deste homem de caminhar com as duas pernas. A ênfase que a Bíblia quer dar é na paralisia da alma, do coração. Ricardo, de onde você tirou isso? Ora, pelo texto. Qual é a preocupação primeira de Jesus? É tirar do coração desse homem o peso. Jesus disse: perdoados estão os seus pecados, antes de qualquer coisa. Antes de qualquer coisa, perdoados estão os teus pecados. A cura física que o texto nos fala, quando Jesus disse: toma a tua cama e anda, não foi para dizer e mostrar que Jesus tinha poder de fazer paralítico andar. A cura física foi para validar a autoridade de Jesus de desentrevar corações e almas que estão entrevados. Eu não estou dizendo que todo peso e toda aflição e toda angústia que você e eu já passamos na vida seja fruto de pecado. Não estou fazendo essa inferência. Eu estou querendo dizer é que muitas vezes a vida pesa. E a gente se sente, e ninguém está imune a isso, a gente se sente imóvel, imobilizado, a gente sente as pernas da alma e do coração pesados, a gente sente que não vai a lugar nenhum, que não está indo a lugar nenhum, que não tem forças. Faltam-nos as forças para a gente dizer, vamos lá. Esse homem estava assim, nesse estado em casa. O texto nos diz que 4 amigos, e é por isso que eu citei a vida do Eliel, nesse dia que eu estava com o coração extremamente abatido e aflito, porque todos nós, em algum tempo da nossa vida, precisamos que alguém nos carregue no colo. Aliás, que é o que eu espero para você, se você tiver longevidade, alguém vai lhe carregar. Meu pai era um atleta, meu pai foi jogador do Corinthians, sem brincadeira. Meu pai jogou no Corinthians em 1946 e 1947. Meu pai ele parecia um artista de cinema. Um homem lindo. Meu pai era um homem lindo. Mas a doença, o Alzheimer e a própria velhice foram carcomendo meu pai devagarzinho. Eu era criança e eu lembro com muita clareza, eu menino, andando pelas calçadas e pelas ruas, a mão do meu pai era tão grande que eu não segurava a mão dele, eu segurava só o dedo dele, assim. Ele esticava o dedo e eu andava segurando no dedo dele. Ele era um homem forte, bonito, atleta, mas ele foi definhando, até que meu pai, frágil, já velhinho e frágil, com Alzheimer, ele estava muito doente e eu chamei uma ambulância particular para levá-lo para o hospital. O apartamento que ele morava não tinha elevador
e nós fizemos uma cama, uma maca. Os enfermeiros levaram uma cama, que não era uma maca, era uma lona, segurada por 4 empunhadeiras, e colocaram meu pai dentro dessa lona, com 4 empunhadeiras, para a gente descer pela escada, 3 andares. E quando eu vi meu pai, aquele tiquinho de gente, dentro dessa lona, meu coração, eu me lembrei da minha época de criança, segurando na mão dele, grandona. Deixa eu falar para você que está aqui hoje, um dia, se você tiver longa vida, seus filhos vão carregar você no colo, vão ajudar você a andar pelos corredores. Se você tiver vida longa, você vai precisar de uma bengala para se locomover, e eu espero que sim. Não quero que você morra antes, eu não quero que você morra prematuramente. Aqui está um homem que ele tinha uma paralisia, mas a paralisia dele principal não era física, era da alma. E 4 amigos, como é bom a gente ter amigos quando a nossa alma está paralisada e o coração está pesado, e a gente se sente frágil, e a gente se sente um tiquinho de gente. Quando a gente se sente um tiquinho de nada na vida, que tem alguém que pegue na lona e na empunhadeira da lona e disse, vamos carregar ele. Vamos levar esse homem. Ele tinha 4 amigos e os 4 amigos levaram ele até Jesus. Chegaram lá e eles não conseguiram entrar porque a casa estava superlotada. Gente que estava ali para ouvir Jesus. E esses homens subiram até a casa, o teto da casa, destelharam a casa, abriram o teto daquela casa e desceram o homem por cordas até onde Jesus estava. Quando eles desceram o homem até onde Jesus estava, Jesus olhou para o homem e disse, filho, tenha bom ânimo. Os teus pecados estão perdoados. Os fariseus, os religiosos, os doutores da lei, os teólogos que estavam na sala, ficaram absurdamente incomodados com essa fala de Jesus e disseram, ele blasfema. É interessante isso. Ele blasfema. Porque quem na terra pode perdoar pecados senão Deus? Jesus olhou e viu aquele mal-estar que causou a sala. O texto diz que ele discerniu o que eles estavam pensando. Eu acho que pelo semblante, o senho franzido, o aspecto de crítica. Ele discerniu o que eles estavam pensando. Aí Jesus disse, por que vocês pensam assim? Para mim, qual é o mais fácil? Dizer a esse paralítico, perdoados estão os seus pecados, ou dizer para ele, levanta-te e anda, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Olhou para o paralítico e disse, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Vejam, pegar a maca, andar, não era um ato em si mesmo, não era uma finalidade em si mesma, porque eu conheço muitas pessoas que têm as 2 pernas e andam, mas estão com o coração entrevado, estão com a alma pesada e cansada. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem força e poder de desentrevar corações, mentes. Ele disse para o paralítico, ande, e o paralítico andou. E foi para casa. É interessante porque, como era muito comum nas curas de Jesus, o ambiente em que se deu a cura é um ambiente de conflito. Muito interessante como, cada vez que Jesus curava, o ambiente ficava conflituoso. Por quê?
Porque ele curava no sábado. Porque ele curava pessoas que a religião dizia que não podiam ser curadas. E quando Jesus curava as pessoas, o ambiente ficava sempre conflituoso, sempre. Havia uma inquietação. As pessoas ficavam incomodadas quando Jesus curava. Ou porque era no sábado, ou porque não devia, ou porque usou as palavras erradas, ou porque eles não gostaram do jeito. Havia sempre uma questão. E aqui de novo. E nesse conflito entre a religião e a presença de Jesus, porque Marcos desenha esse conflito com muita propriedade, mostra e revela que o ambiente ficou tenso dentro da casa em que Jesus estava, possivelmente a casa da sogra de Pedro, em Cafarnaum, possivelmente, que é onde Jesus às vezes dormia, às vezes ficava. Algumas coisas me chamam muita atenção. Por exemplo, me chama muita atenção o fato de que a religião prioriza comportamentos individuais. E que Jesus nos mostra que a nossa fé não precisa ser sempre individual. A nossa fé pode ser, muitas vezes, comunitária. Às vezes eu preciso que você creia por mim. Eu preciso que você creia por mim. Porque eu estou tão fragilizado, eu estou tão triste, eu estou tão abatido, eu estou tão confuso, que eu preciso que alguém creia por mim. Vejam que esse tipo de fé, de alguém crer por alguém, é intolerável nas nossas igrejas hoje. Cada um tem que ter a sua fé. As nossas igrejas não toleram essa ideia de alguém crer por alguém. Mas Jesus sempre aceitou que alguém cresce por alguém. Por exemplo, um centurião creu pelo servo dele, que estava em casa. Centurião era um soldado romano. Se aproximou de Jesus e disse: Senhor, meu servo está em casa doente. Jesus disse: eu vou até lá. Ele disse: não precisa. Manda uma só palavra e ele será curado. O centurião creu pelo servo. E o texto da Bíblia diz que o servo foi curado. A mulher cirofenícia creu pela filha. Senhor, minha filha está perturbada. O pai de um menino atribulado que disse para Jesus: ajuda-me na minha incredulidade, estava na sua incredulidade crendo pelo filho. Jairo teve fé pela filha. E esses 4 amigos tiveram fé pelo amigo. Como é que você sabe disso, pastor Ricardo? Porque o texto me diz que quando eles desceram o homem até a presença de Jesus, o texto diz assim: e vendo Jesus a fé deles, no plural. Que deles? Dos 4, que creram por ele. Por isso que a comunidade é muito importante. Por isso é que é muito importante você, marido, e você, mulher, serem uma equipe. Por isso que é muito importante, pai, você ser amigo dos seus filhos. Por isso é muito importante, filho, que você seja amigo dos seus pais. Sabe por quê? Porque é muito importante que o pastor que anda comigo na Bethesda seja meu amigo, porque vai haver um dia em que eu vou precisar andar na fé dele. Eu vou precisar ir na força dele.
Jesus, vendo a fé dos 4 amigos, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Como é bom quando a gente está abatido, a gente dizer assim: segura comigo, por favor, esse momentinho a mais, segura essa barra comigo. E aí é que entra a história do amigo. E a Bíblia Sagrada diz que em todo tempo amam os amigos, mas é na hora da tribulação, é na hora da aflição que a gente conhece os nossos verdadeiros irmãos. Esses amigos, vejam, esses amigos foram as mãos, esses amigos foram os pés, esses amigos foram a boca de um rapaz que estava paralítico. Ele é o marginalizado e alguém o coloca no centro da casa. Ele é o que não tem condições sequer de andar. E ele é descido por cordas numa operação de salvamento incrível. Porque eu fico pensando esses 4 amigos descendo esse rapaz por cordas. Se um vai mais rápido do que o outro, a lona ou a maca entorta e ele cai no chão. A sincronia de descer esse rapaz é uma equipe. São 4 amigos. E é interessante que o número 4 na Bíblia, o número 4 é o número da universalidade, porque são 4 os pontos cardeais. Quando o profeta profetiza no vale dos ossos secos, ele profetiza aos 4 ventos. 4 em Daniel é o vento que vem de todos os lugares. A Bíblia fala de 4 seres vivos que estão na presença de Deus, falando da universalidade de tudo que está diante dos olhos de Deus. E aí Jesus vê na atitude de 4 rapazes a atitude da universalidade da comunidade. Não é um, é o todo. Então, às vezes você vai vir aqui na Bethesda e você vem arrastando os pés, mas é a música que o Joel canta. E é na fé do grupo de louvor que você vai se levantar. Às vezes você vem arrastando os pés, e é no abraço que você recebe aqui na entrada da igreja que você se recupera. É na fé que uma outra pessoa está mostrando para você. A necessidade de salvação estava encarnada não no paralítico. A necessidade de salvação estava encarnada na iniciativa dos amigos. O potencial de salvação residia não nele, que era meramente carregado pelos amigos. O potencial de salvação residia na ação, na proatividade dos amigos. Então, a riqueza maior que nós temos é que, sim, a salvação é uma decisão pessoal, mas ela é muitas vezes necessária na comunidade. Alguém segurar na minha mão, alguém me carregar quando eu não preciso, alguém me mostrar o caminho. Jesus diz assim: um cego guia outro cego, os 2 caem no abismo. Mas quando um não está cego, pode guiar o outro para não cair no abismo. Nós precisamos de alguém que nos segure pela mão, porque eu digo: olha, eu estou meio perdido, e alguém diz: vem cá comigo, eu vou te ajudar. Então, a riqueza da nossa espiritualidade é a gente criar essas ilhas, esses espaços em que um ajuda o outro, quando a gente está abatido, quando a gente está triste, quando a gente se sente paralítico. A segunda coisa que eu acho interessantíssimo é como que a religião precisa, e por isso tenta, enquadrar Deus dentro dos seus esquemas. E como que o amor é livre, é não conservador, é não ortodoxo.
Como é interessante, os religiosos toleravam que Jesus curasse. Porque o mundo antigo, o mundo primitivo, estava lotado, povoado de curandeiros, de exorcistas profissionais, de feiticeiros, de magias, astrólogos. O mundo antigo, ninguém se escandalizava se alguém surgisse, se um médium espiritualista estivesse fazendo operação com navalha enferrujada. Ninguém se escandalizava. Era comum no mundo antigo. Estranho no mundo antigo era alguém libertar o outro na sua interioridade e libertar do pecado. Dar às pessoas a possibilidade de serem livres. Isso era estranho. Porque eles achavam que só Deus podia fazer isso. E aí eles tentam emoldurar a ação de Jesus dentro dos paradigmas deles. Isso você pode fazer, isso você não pode, isso a gente acha que deve, isso a gente acha que é possível. E aí 4 rapazes disseram: vamos agir como a gente acha melhor. Vamos tentar entrar pela porta, se a porta estiver fechada, a gente sobe pelo teto. Que cabeça desses rapazes! Que criatividade! É interessante que o Deus da Bíblia respeita essa criatividade. E Jesus, sempre no ministério dele, se recusou cabrestos, moldes, molduras. Jesus não cabia dentro de molduras. Eu acho que foi por isso que eu escrevi um livro chamado Pensando Fora da Caixa. Porque Jesus era totalmente livre, não tinha caixa para ele. Ele não aceitava as amarras que os religiosos davam. E a mensagem que Jesus quer dar ali é o seguinte: Deus opera, Deus faz, sem precisar o consentimento de vocês sobre a ação dele. E assim foi Jesus, o ministério dele todo. Teve uma vez que Jesus curou com saliva. Fez uma lama e botou a lama com a saliva dele no olho de um cego. Mas só fez isso uma vez. Teve outras ocasiões que ele ressuscitou mortos. Mas ele não andava pelos cemitérios ressuscitando tudo quanto era de morto, não. Só fez isso 3 vezes na Bíblia. Ele multiplicou pães e peixes, mas não andava pelos bairros da cidade multiplicando pão e peixe, não. Ele só fez isso 2 vezes. Ele permitiu que demônios não saíssem do território e que tomassem o corpo de porcos. Mas ele só fez isso uma vez. Ele curou um menino, apesar do pai ser incrédulo. Mas ele só fez isso uma vez. Ele curou uma menina depois de ter dito que não ia curar. Mas só fez isso uma vez. Essa liberdade de Jesus é linda. Porque é a um soldado romano que ele diz que nunca viu fé igual em Israel. Ele não disse isso para o pastor, nem para o rabino, e nem para o sacerdote de Israel. Ele disse isso para um soldado: nunca vi fé igual em Israel. Há uma mulher que sofria de uma hemorragia ginecológica há 12 anos. Ele falou para a mulher: mulher, grande é a tua fé te salvou. Há um rico que disse que estava disposto
a dar a metade dos seus bens com os pobres, e que se tivesse sido corrupto em alguma área, ele restituiria 4 vezes, a esse Jesus disse: hoje entrou salvação nessa casa. Então, a beleza do Evangelho é a seguinte, amigos: a religião tenta emoldurar, a religião tenta desenhar quais são os limites de Deus, mas o Espírito de Deus que sopra e ninguém sabe de onde e nem para onde, e que move as pessoas sem saber de onde eles vêm e para onde eles vão, esse Espírito de Deus está aqui hoje à noite, e Ele pode surpreender inclusive a mim, Ele pode surpreender a Betesda, Ele pode surpreender a sua herança religiosa, católica, apostólica, romana, ou da Assembleia de Deus, ou batista, ou presbiteriana. Deus pode nos surpreender hoje à noite, e quando Deus nos surpreende, é sempre com palavras de alento, de esperança, e de dizer a nós outros que nós temos um futuro, e que a gente não precisa ficar sentado, nem paralítico na vida, porque Ele tem para nós grandes planos do daqui para frente. Amém. Agora, uma coisa que é importante eu deixar claro na cura desse paralítico, é que a religião, e quando eu falo de religião, não estou falando só do cristianismo, a religião de um modo geral, os espíritas kardecistas, os de tradição da religiosidade afro-brasileira, os católicos, os protestantes, os pentecostais, os evangélicos, a religião de uma maneira geral baseia-se largamente em méritos. Méritos. E nesse diálogo que é tenso, de Jesus com os religiosos, Ele deixou bastante claro que a questão para Ele não era se Ele podia ou não. Porque os religiosos ficaram com a pulga atrás da orelha. Ele pode perdoar pecados? E é muito interessante que Jesus não diz assim, para mim, qual é o mais difícil. Ele não diz para mim qual é o mais complicado. O termo, se você prestar atenção aí na sua Bíblia, é para mim qual é o mais fácil. Por quê? Porque a religião vê as complicações. O amor vê a facilidade. Quem ama não complica os processos. Quem ama descomplica. Quem ama não burocratiza. Não sei se você já teve essa experiência desagradável de estar num guichê de repartição pública e o funcionário, um burocrata, complicando a sua vida. Não falta esse carimbo. Não, falta essa firma reconhecida. Não, mas essa firma não foi reconhecida na presença do tabelião. Não, mas essa firma reconhecida já está vencida. Complica. Quem ama descomplica os processos. Para mim, qual é o mais fácil? Porque a religião, ela é meritória. É quem tem cacife, quem tem condições de receber o milagre, quem tem fé o suficiente, quem conseguiu agradar Deus o suficiente, quem conseguiu armazenar no céu méritos o suficiente para pedir. Imagine uma balança. A religião trabalha muito com isso. Tem uma balança, a balança dos pecados e a balança das boas obras. E a gente pega um pouquinho aqui do lado de cá, a balança vem para cá. E a gente, não, vou fazer um monte de coisa boa para equilibrar essa balança. E a gente passa a vida nessa coisa da balança.
Pecado, mérito, pecado e mérito, pecado e mérito. Quando tem muito pecado, a gente tem pouca condição de pedir coisas a Deus. Quando a gente tem mais méritos do que pecado, aí a gente pode pedir e vai ganhar. E vive nesse equilíbrio. Mérito. E aí o interessante é que Jesus olha para o paralítico, ele não diz assim: os teus pecados serão perdoados. Não diz isso. Ele disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Você chegou aqui na condição não de pecador. Você chegou aqui na condição de perdoado. Porque o mérito faz com que a gente ganhe o perdão. O amor faz com que a gente se sinta perdoado. Esse paralítico estava perdoado, não porque ele tivesse mais ou menos pecado. Estava perdoado porque o olhar de Jesus na direção dele é um olhar de amor. Então, eu vejo, e eu dei o título dessa minha mensagem hoje à noite, assim: cura, poder ou amor? Cura, poder ou amor? Porque a grande parte do auditório, ou dos auditórios, estão a discutir se Deus pode ou se não pode. Os presbiterianos mais conservadores dizem assim: não, ele curou no passado, mas agora não pode mais curar. Passou o tempo da cura. Os pentecostais dizem: não, ele curou, mas não pode curar porque tem muito pecado. Outros dizem: não, ele curou, mas não pode mais curar porque não é a religião certa. O ambiente não é a verdadeira igreja. E eles talvez tenham chegado com Jesus com a noção de que ele faria talvez uma auditoria na vida desse rapaz. Não sei se os amigos tinham essa ideia. Eu não sei se os fariseus iriam, ou estavam na expectativa de que quando o doente, o paralítico chegou até ele, Jesus ia fazer uma espécie de varredura. Vamos fazer uma varredura na alma desse homem, para saber se eu posso ou não posso curá-lo. Confesse os seus pecados. Fale para mim o que você fez para você merecer estar nessa cama. Fale para mim se você tem direito ou não tem direito de pedir uma cura. E é interessante, depois que perdoa sem fazer qualquer pergunta, fica patente que a relação de Jesus conosco não é de poder. Pode ou não pode, mas é de amor. Eu conversei com um amigo essa semana, e eu falando para ele que a gente usa diferentes máscaras. Eu falei: olha, todo mundo usa máscara. É demagogia dizer que a gente não usa máscaras. E é até bom que a gente às vezes use diferentes máscaras. Por exemplo, quando um juiz, um magistrado, um juiz de direito, está numa corte, ele tem que botar a máscara de juiz, ele é juiz. Quando ele vai para casa, e ele é pai de 2 adolescentes, um de 12 e outro de 13, ou um de 13 e outro de 14, ele tem que tirar a máscara do juiz e tem que colocar a máscara do pai. Porque você já imaginou uma criança de 13 anos de idade sendo lidada dentro de casa por um pai que é juiz e nunca deixa de ser juiz? Coitada dessas crianças. Tem o homem que é, ou a mulher que é médica. Ela tem que tirar um pouco a máscara da médica e ser um pouco mãe, para deixar o menino um pouco comer a torrada que caiu no chão.
Porque se a criança não come a torrada que caiu no chão, porque a médica, mãe, não deixa ela nunca comer a torrada que caiu no chão, essa criança não cria anticorpos. E essa criança precisa de defesa. Precisa se sujar um pouco. Precisa um pouco ir para o quintal. Então a mãe tem que tirar a máscara de médica e deixar a criança um pouco viver com a mãe. Porque deve ser terrível uma criança que vive com uma médica 24 horas por dia. É interessante que Jesus mostra a esse doente que ele está se relacionando com Deus, não como um auditor, não como um justo juiz. Ele é pai. É um pai que recebe o filho, descido por cordas do céu, mas é um filho, meu filho. E Jesus até fala com ele, meu filho, perdoados estão os teus pecados. O homem que não conseguia e não tinha meios de se achegar, porque a casa estava lotada e não tinha lugar para ele entrar, é recebido como filho. Ele desmonta o sistema de privilégios, dissolve a diferença entre puros e pecadores, entre impuros e puros, merecedores e não merecedores. Teus pecados estão perdoados. Que coisa linda. Deixa eu falar para você hoje à noite. Deus quer que você se sinta com os seus pecados perdoados, porque eles já estão perdoados em Cristo Jesus. O problema é que você não se sente com eles perdoados. Você se sente num sistema legal de causas e de efeitos, de pagamentos e de dívidas e de cobranças e de prêmios. Você se sente assim e Deus quer que você se sinta como se sentiu esse paralítico. Filho, perdoados estão os teus pecados. E é muito interessante, para terminar hoje à noite, como a religião vive da espetacularização do milagre. E como que o agir de Deus se dá na sutileza. Os fariseus não se escandalizariam, achariam a coisa mais normal do mundo se Jesus tivesse dito, fique curado. A blasfêmia para eles foi ele dizer, perdoados estão os teus pecados. E a ironia do raciocínio é que em uma ação pública não haveria problema. Porque você está curado, o homem se levanta e anda. Mas para um milagre de foro íntimo, eles acharam um escândalo. E essa é a tentação do pastor, né? A minha tentação é produzir milagres públicos, que todo mundo veja. Se eu, Ricardo Gondim, ao pregar, consigo um milagre de foro íntimo, esse pastor é fraco. Filho, perdoados estão os teus pecados. Que valor tem isso para a religião? É íntimo. E aí Jesus disse para mim qual é o mais fácil. Deixa eu perguntar a você, o que você acha que era mais fácil? Dizer, seja curado, ou dizer, seja perdoado? Qual é o mais fácil? Eu diria para você o seguinte, o mais fácil de realizar para Jesus era a cura. Porque Ele que tem o poder. E a Bíblia diz que o mundo foi feito pela sua palavra.
É mais fácil para ele dizer, seja curado. Mas é mais difícil ele dizer isso. É mais difícil realizar um perdão. Mas é mais fácil dizer. Entenderam o meu raciocínio? Realizar uma cura é fácil. Agora, dizer, seja curado, é difícil. Por que que é difícil? Porque ao dizer, seja curado, todos têm que comprovar que ele foi curado. Senão, é falso, é charlatanismo. É mais difícil dizer, perdoados estão os teus pecados. Mas é mais fácil dizer, porque só sabe quem foi perdoado. Se eu disser, perdoados estão os pecados de vocês, como é que eu sei que você se sentiu perdoado? Isso é uma coisa do foro íntimo, só você vai saber. Se você está ou não se sentindo perdoado. Publicamente, o pecado seria um entrave para a cura divina. Mas intimamente, o pecado era um entrave para a alma daquele homem. Portanto, Jesus está mais preocupado não em impressionar o público. Jesus está preocupado em tirar o entrave da alma dele. Filho, perdoados estão os teus pecados. A mensagem que ele transmite é uma só. Este homem não é um condenado aos olhos de Deus. E eu estou pouco me lixando, o que é que vocês acham? Aí os fariseus ficaram tudo ouriçados. Jesus disse, pois deixa eu te mostrar qual é o mais fácil para mim. Para que vocês saibam que eu tenho o poder de dizer a esse homem, perdoados estão os teus pecados. E ele sair daqui se sentindo livre, leve e solto. Eu vou dizer só para vocês constatarem. Levanta-te, toma a tua cama e anda. E aquele homem que estava todo entrevado numa cama, fica em pé. E os fariseus, o texto diz, estavam sentados. E sentados ficaram olhando. E aquele homem saiu andando, altivo. E o que ficou lindamente constatado naquela sala não é que Jesus cura paralítico só. O que ficou constatado naquela sala é que quando ele produz um milagre no interior do coração de homens e de mulheres, o coração de Deus fica feliz. E para mim, eu não estou interessado em fazer com que todos os paralíticos do mundo andem. Eu estou interessado em que todas as pessoas que se sentem condenadas, que se sentem arqueadas debaixo do peso do pecado, saiam da presença de Deus se sentindo perdoadas, porque eles estão de fato perdoados, porque Jesus tem esse poder sim, de falar às pessoas, fique, sinta-se e saia daqui se sentindo perdoado do seu pecado. E se você sair daqui hoje, se sentindo perdoado dos seus pecados, com o coração leve na presença de Deus, mesmo que nenhum paralítico físico ande, eu vou estar satisfeito, porque esse é o grande objetivo de Deus para a vida de todos os homens e de todas as mulheres. Fique em pé, eu quero orar com você.